Então, este é o terceiro vídeo da série de comentários à leitura do livro A Vida Intelectual, de Antonin Sertilanges. Estamos no capítulo 2, em que ele trata das virtudes próprias do intelectual cristão. Comentaremos hoje os itens 1 e 2. No primeiro item, ele fala das virtudes comuns e no segundo, das virtudes próprias do intelectual. Ele começa esse item diferenciando um pouco o intelecto da moralidade. O intelecto é apenas um instrumento do homem virtuoso. Na realidade, o intelecto é instrumento de qualquer ser humano, mas como a virtude contém a intelectualidade em potência, ela é melhor exercida dentro do homem virtuoso, pelo homem virtuoso, né? O autor diz, inclusive, que a verdade e o bem crescem no mesmo terreno, né? Daí a importância de você dar valor e o crédito e reconhecer cada pequeno fato verdadeiro, porque quando você pratica uma verdade que você conhece, você se abre, né, às verdades que você ainda não conhece. A concepção do autor acerca da virtude é uma concepção que está um pouco fora de moda hoje em dia. Para ele, a virtude é o fundamento do saber. Ele diz que a moralidade é o princípio primeiro do qual dependem a verdade, a beleza, a unidade e até mesmo o ser. É incrível, né? É engraçado isso. A gente escuta isso hoje e de um certo modo acaba estranhando isso. Daí ele dizer que como a verdade e o bem crescem, né, da mesma raiz, ou seja, se alimentam da mesma energia, entre aspas, as raízes são comunicantes. Se você é um homem virtuoso ou que busca a virtude, naturalmente, como o alimento da virtude e da verdade vem da mesma fonte, você está se preparando para receber, aí, entre aspas, né, as verdades que você busca através do seu estudo. E é muito fácil de compreender por que ele fala desse modo. Ele diz que o ser humano pensa com a sua alma. Assim como os médicos podem comprovar isso, assim como a visão humana depende da saúde do corpo de um modo geral, assim também a visão da alma depende da saúde da alma, das virtudes. E vejam bem, o esforço de conhecimento exige duas coisas. Exige atenção, para que você consiga dar foco aos seus estudos, às suas pesquisas, e depende também do julgamento que você faz sobre as informações que chegam até você e o julgamento que você faz do quadro geral, né? E, evidentemente, tanto a atenção como o próprio julgamento são influenciados, são, de algum modo, manchados, prejudicados, quando as suas paixões tomam conta do seu ser, né? Então, atenção e julgamento devem ser preservados quando você consegue, não vou dizer controle, né? Mas quando você consegue direcionar as suas paixões para as direções mais saudáveis. Essa noção de que uma vida de estudos depende de uma vida virtuosa está completamente fora de moda hoje em dia, mas é uma concepção, na minha visão, muito correta. As grandes iluminações, as visões penetrantes, segundo o autor, costumam acontecer àquelas pessoas que, de algum modo, negam-se a si mesmos, se colocam na posição adequada diante do universo e colocam a sua própria ignorância, né, no local exato, ou seja, se colocam diante do universo, diante da verdade, como ignorantes que são, e assim possibilitam com que as iluminações, né, os grandes êxtases intelectuais, digamos assim, aconteçam na sua vida. Bom, e qual é a virtude própria do intelectual? Alguns podem pensar que é ser inteligente ou ter um interesse genuíno pelo objeto de seu estudo, mas não. A virtude
própria do intelectual é a estudiosidade. O que é isso? É uma espécie de temperança moderadora. É muito comum, quando a pessoa se vê vocacionada a uma vida de estudos, né, ela perder um pouco o controle. Eu tenho amigos assim, e eu próprio sou assim, né? Eu padeço dessa falta de virtude. Eu não tenho a virtude da estudiosidade ainda, que é um interesse exagerado por alguns temas e mais, de um certo modo, desligados, desconectados da sua condição de vida. Há aqui dois problemas, né, diversos. Um peca pelo excesso, outro peca pela falta. Há a negligência. Se você quer ser um estudioso, você não pode ser negligente com os temas afetos ao objeto de seu estudo. Você tem que ter uma visão ampliada dos assuntos relativos ao seu objeto e deve ter uma noção da vasta bibliografia relacionada ao tema. E deve ter acesso a ela e buscar conhecê-la, né? Não se pode negligenciar nesse aspecto. Porém, do outro lado do rio, existe uma curiosidade excessiva que muitas vezes nos leva a perder os rumos. É preciso ter aí um bom senso, uma razoabilidade, uma temperança moderadora, que deve ser muito analisada de acordo com o seu modo de vida. Então, se você trabalha, se você tem família, não é uma virtude que você passe 8, 10, 12, 14 horas do seu dia dentro do seu escritório lendo os seus livros, né? Você deve, então, moderar o seu interesse e o seu tempo de estudo, né? A recomendação inicial é 2 horas, no máximo 3 horas por dia. Além disso, o estudo passa geralmente a não render tanto. Então, não é o caso de você negligenciar os seus deveres profissionais ou familiares para se dedicar a uma vida de estudos que aí então seria exagerada. A estudiosidade é isso, é você, como diz o autor, ir entrando no mar pelos regatos, né? Devagarzinho e aos poucos indo tendo domínio da coisa, sem exagerar muito no começo, né? Se você tem algum interesse na vida intelectual, geralmente você peca pelo excesso, né? Compra livros que nunca será capaz de ler, se quer de consultar, e você tem interesses por todos os temas, desde a psicologia, economia, sociologia, antropologia, história, filosofia, romance, poesia e por aí vai, e não consegue dominar esse ímpeto ao ponto de que você geralmente se frustra, né? Você olha para trás e não vê resultado. Evidentemente algum resultado teve, mas você não conseguiu moderar o seu ímpeto a ponto de ir entrando no mar infinito do conhecimento aos poucos. É como se você quisesse se jogar de repente no meio do mar sem saber nadar, né? Então é preciso ter moderação. Então por hoje é só. No próximo vídeo vamos tratar do espírito de oração e da disciplina do corpo, ainda dentro do 2º capítulo, que trata das virtudes do intelectual cristão. Então, um abraço a todos e até a próxima.